da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ponha a sua mão na direção do Santíssimo Sacramento e diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas aumentai a minha fé. Mas aumentai a minha fé. Eu creio que tu estás aqui. Eu creio que tu estás aqui. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Sim, o mesmo que passava pelas terras da Palestina. O mesmo que passava pelas terras da Palestina. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu que curavas, estás aqui. Tu que curavas, estás aqui. Tu que amavas aquele povo, estás aqui. Tu que amavas aquele povo, estás aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Eu creio na tua presença real. Eu creio na tua presença real. Na Eucaristia. Na Eucaristia. Corpo, sangue, alma, divindade. Tu estás aqui. Eu creio, Senhor. Aumentai a minha fé. Aumentai a minha fé. Aumentai a minha fé. Meus irmãos, eu sinto que o Senhor quer que já aqui diante do Santíssimo eu faça essa primeira palestra, aproveitando esse momento de fé e levantando a nossa fé, corroborando a nossa fé. Sem receio, pode se sentar. Nós vamos continuar numa atitude de grande fé, de grande respeito. Vocês também, se quiserem sentar-se ali, existem cadeiras, sem receio. Louvores e graças se deem a todo momento. Louvores e graças se deem a todo momento. Louvores e graças se deem a todo momento. E pega comigo o Evangelho de São João, capítulo 6, porque aí está a linda promessa da Eucaristia. Evangelho de São João, capítulo 6. E nós podemos começar ali, no versículo 48. Um versículo pequenininho, mas onde está uma maravilhosa verdade. Leia comigo o versículo 48, todos. Eu sou o pão da vida. Repete. É Jesus. É Jesus aqui na Eucaristia, se voltando para você agora e lhe dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. É Ele. Ele, Jesus, aqui presente, Ele em pessoa. Sim, porque embora Ele esteja aqui na forma de pão, na aparência de pão, mas na verdade é Ele, é a pessoa dEle. O mesmo Jesus ressuscitado, o mesmo Jesus que está nos céus, o mesmo Jesus que está em corpo e alma, também uma pessoa humana no céu. Esse mesmo Jesus está aqui na Eucaristia, é a pessoa dele, e ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Para você, meu irmão, diz Jesus, para você, minha irmã, eu sou o pão da vida. O Pai quis que eu me fizesse pão da vida, para ser vida em você. Eu sou o pão da vida. Diga então para Jesus: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Repete. E pode acompanhar em frente. Repete comigo o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram um maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Leia comigo. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo.
a estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? Veja bem, os judeus começaram a discutir: como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? E é impressionante que Jesus não voltou atrás. Veja o versículo 53. Então Jesus lhes disse, leia comigo: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Meus irmãos, para ajudar-nos na fé, o Senhor fez muitos milagres no decorrer da história. Nós conhecemos muito bem aquele milagre que aconteceu em Lanciano. Não é dele que eu vou falar já agora, mas de um outro milagre que resultou na festa de Corpus Christi. Todos nós conhecemos a festa de Corpus Christi. E até podemos perguntar: mas por que a festa de Corpus Christi? E por que esse nome, a festa de Corpus Christi? Eu vou lhes contar. Bem semelhante ao caso de Lanciano, um sacerdote chegou a uma cidade de noite, e ele passava por grandes dúvidas a respeito da Eucaristia. Mas ele tinha muita boa vontade, eram dúvidas, eram tentações que passavam na mente dele. E naquela noite, ele pediu ao Senhor que o libertasse daquele tormento das dúvidas. Ele queria acreditar, ele celebrava a Eucaristia, ele caprichava na celebração da Eucaristia, mas as dúvidas vinham. Então naquela noite ele pediu ardentemente ao Senhor que o libertasse e lhe desse fé. Na manhã seguinte, quando ele estava celebrando, quando ele disse as palavras da consagração e levantou a hóstia, naquele tempo o celebrante estava de costas para o povo, né, e de frente para o altar. Na hora que ele levantou os olhos, ele viu uma gota de sangue, caiu da hóstia e foi na mão dele, e outra gota, e começou a escorrer no braço dele. Ele logo abaixou aquela hóstia, e aquele sangue começou a correr ali no corporal. O corporal é isso aqui que está sobre o altar. E aquele corporal foi ficando ensanguentado, porque mais sangue saía. Aquele sacerdote tentou colocar o corporal por cima daquela hóstia, mas ela não parava de sangrar, e sangue correu, desceu pelo altar, caiu até mesmo no mármore do chão. E ainda hoje se vê naquela igreja a marca do sangue no mármore do altar, a mancha de sangue no mármore no chão. Aquele sacerdote ficou desesperado diante da situação imprevista. Outros vieram ajudá-lo. Felizmente, o Papa estava numa cidade bem próxima, a cidade de Orvieto, e mandaram logo a notícia ao Papa, porque ficaram todos perplexos naquela cidade. O Papa mandou um bispo que viesse para verificar. Mas durante aquele tempo, enquanto o bispo veio e verificou, o Papa ficou muito tocado e não se aguentou. O Papa Urbano tomou a sua condução e foi na direção daquela cidade. E o bispo já vinha voltando, e se encontraram no caminho. E quando se encontraram, tanto o Papa desceu como o bispo também,
E aquele bispo trouxe, ainda no corporal, aquela hóstia ensanguentada. Na hora que ele abriu e o Papa viu aquela hóstia em sangue, o Papa se ajoelhou ali no chão, e a exclamação dele foi essa: Corpus Christi, que você sabe quer dizer corpo de Cristo. Ele acreditou, ele se prostrou, ele adorou, porque ele estava diante do corpo de Cristo, mostrando a sua presença real, presença de corpo, presença de carne, presença de sangue ali. E levaram de volta aquela relíquia preciosa, até hoje está lá, na igreja em Orvieto. E logo no ano seguinte, o Papa havia decretado e começaram a festa de Corpus Christi. E ele foi o primeiro a fazer o que nós fazemos hoje, a procissão do Santíssimo Sacramento. Saindo pelas ruas e andando por todos os lados, para que todos nós acreditemos naquilo que Jesus disse: eu darei a comer a minha carne, eu darei a beber o meu sangue. Diante da dúvida dos judeus, veja, eu volto com vocês ao versículo 52, a essas palavras. Os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? Como pode? Claro que ele pode, porque ele é todo-poderoso, e todo-poderoso é todo-poderoso, e ele o fez. E nós já temos há quase 2000 anos esta maravilha. E Jesus, para confirmar que realmente era assim, ele continuou dizendo, e acompanha comigo no versículo 53, em verdade eu vos digo, leia: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Sim, porque ele disse lá em cima: eu sou o pão da vida. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue. Os judeus perguntaram: mas como esse homem pode dar-nos a comer a sua carne? E ele afirmou: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Continua lendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E veja, Jesus afirma: quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Aí está a pessoa de Jesus, aí está a pessoa humana de Jesus. Claro, hoje nós entendemos, não é uma antropofagia de ficar comendo carne, bebendo sangue, mas é a pessoa de Jesus, que ele diz: sou eu mesmo, é a minha carne. E por isso ele nos concedeu aquele milagre, para corroborar a nossa fé. Claro, irmãos, é pela fé que nós acreditamos. E eu sei, o Senhor agora está reavivando a nossa fé. Ele está reavivando a fé de muitos de nós, a minha, a sua fé. E aceite isso e assuma isso, não é à toa. O Senhor já está fazendo a sua obra de reavivar a fé em cada um de nós. Nós precisávamos disso, e Ele está fazendo esta linda obra de reavivar a nossa fé. A minha, a sua fé, Ele está reavivando agora. Porque, como está aí no versículo 53, já no versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Continua comigo: e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Veja, felizmente Jesus usou aí, e João registrou esse advérbio: pois minha carne é verdadeiramente uma comida. E gente, verdadeiramente é verdadeiramente. Em outras palavras, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Graças a Deus, Jesus usou e João registrou, e nós temos aí no Evangelho para toda a eternidade registrado, porque o meu corpo é verdadeiro, porque a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Infelizmente, há irmãos nossos protestantes, não são todos,
Há muitos protestantes, muitos evangélicos, que acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Mas muitos deles dizem que é apenas uma figura. Vocês veem até mesmo na televisão, programas protestantes falar isso. Há uma evangelista, hoje já pastora, não vou dizer o nome, mas vocês conhecem, que fala na televisão. Prega muito bem, não há dúvida, prega muito bem, louvado seja Deus pela pregação que ela faz. Mas que já disse na televisão, e mais ainda, há muita gente encantada com a pregação dela. E claro, a pregação dela é muito linda, é muito forte, há muita unção. Mas infelizmente, ela tem carregado também aquele ranço protestante. E em várias reuniões, onde infelizmente muitos católicos vão, porque vêm na televisão, vêm como prega bem e prega mesmo. Mas em reuniões como esta, começa a pregação e vai direto para a Eucaristia. E desfaz tudo o que a nossa fé católica tem mostrado a respeito da Eucaristia. E diz mesmo, se vocês quiserem seguir Jesus, vocês não podem viver, diz ela, uma idolatria de adorar a Eucaristia. E ela diz, não, aquilo é figura. É figura de Jesus. Não é real. Ela diz, presença real não existe. E ela afirma, isso é idolatria. Para você ser de Jesus, para você seguir Jesus, você tem que renunciar à Eucaristia. Graças a Deus, muitos católicos estarrecidos diante disso, deixaram a reunião. Outros tolos permaneceram e ficaram. Mas eu não estou aqui apenas discutindo, estou trazendo a palavra de Jesus. Não é realmente sobre a Bíblia que os nossos irmãos protestantes se baseiam. E o que é que está escrito aí? Olhe comigo de novo na sua Bíblia. Versículo 55, leia comigo. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Verdadeiramente, não é figura, é verdadeiro, é verdadeiro. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E para dizer que se trata de verdadeiro, e o Senhor quis ficar na figura de pão, na figura de vinho, nas aparências de pão, nas aparências de vinho, para ser alimento. Para ser alimento Ele escolheu. Há um outro milagre muito lindo. Na cidade de Siena, ainda hoje é uma cidade muito turística. E lá fizeram uma grande festa, essas festas populares que nós temos. E no dia seguinte haveria muita gente na celebração e para a comunhão. Então já na véspera, eles consagraram muitas hóstias para distribuí-las ao povo na missa no dia seguinte. Durante a noite vieram ladrões para roubar, porque eles estavam interessados no ouro da âmbola. A âmbola é aquele recipiente em que se colocam as hóstias. Não sei se eram de ouro, pelo menos os ladrões pensavam que era de ouro, e foram e roubaram uma daquelas âmbolas. Na manhã seguinte, encontraram o sacrário arrombado, a âmbola tinha sido roubada. Felizmente, eles só estavam interessados no ouro da âmbola e largaram num lugar as hóstias. E encontraram aquelas hóstias. Até contaram, havia mais de 250 hóstias. Guardaram todas aquelas hóstias com muito respeito. E passaram um dia de vigília, um dia de adoração, diante
daquelas hóstias para desagravar Jesus daquela profanação que havia acontecido. E gente, até hoje, essas hóstias se conservam. Até hoje. Em termos humanos, em termos naturais, aquelas hóstiazinhas deveriam se corromper. Mas estão elas lá, enfrentando séculos, elas estão lá, para mostrar que esta foi a escolha de Jesus. Foram feitos exames, essas hóstias estão numa âmbula de cristal, para poder ser visível, mas nada de especial, o ar está ali naturalmente, não é vácuo, não é nada. Porque o Senhor quis mostrar através desse milagre que Ele escolheu ser comida para nós. Ele escolheu ser alimento para nós. E Ele escolheu essa forma de pão, tanto quanto escolheu a forma de vinho para ser comida e bebida para nós. Porque a minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E veja que coisa linda acontece na Eucaristia. E é por isso que Jesus escolheu a forma de alimento. Quando você come pão, ou qualquer outro alimento, você come, você digere, você assimila. E a substância daquele alimento vai para o seu sangue e se torna sangue seu. E vai para as suas células e alimenta as suas células. É assim que você se alimenta. Aquele alimento que você comeu, que você digeriu, que você assimilou, torna-se você. E era isso que Jesus queria. E é isso que Jesus quer. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu permaneço nele. É isso que Jesus quer, que nós permaneçamos nele. E que Ele permaneça em nós, porque Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Há também algo muito importante para nós aqui. Versículo 54, leia comigo, juntos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, Jesus é a vida. Jesus é a vida eterna. Quando nós pensamos em vida eterna, nós pensamos unicamente numa vida sem fim. Para nós eterno é apenas sem fim. Só que o termo eterno é muito mais profundo do que não ter fim. Quando se fala em vida eterna, se fala de uma vida de qualidade plena. Isto é, uma vida em plenitude, tudo que nós pensamos de vida está aí. E claro, uma vida em plenitude, ela também não tem fim. Mas o não ter fim não é o mais importante, não é a única coisa. Vida eterna quer dizer vida em plenitude. Deus é vida. Jesus, o Filho de Deus encarnado, Ele é vida. Eu sou o pão da vida, disse Ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele usa esse adjetivo para explicar, é a vida de Deus está em você. A vida do meu Pai está em você, a minha vida está em você, a vida do meu Espírito está em você. Sim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E por isso eu o ressuscitarei no último dia, para que entre em plenitude nesta vida que você já tem. Diga comigo: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. É Jesus olhando para você e dizendo a você: eu sou o pão da vida.
É Jesus mesmo que olha para você e diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, é Jesus dizendo: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Você tem vida eterna. Vida eterna está em você. A vida do meu Pai está em você. A minha vida está em você, porque você come a minha carne, porque você bebe o meu sangue. Eu permaneço em você e você permanece em mim, e por isso eu o ressuscitarei no último dia. Eu a ressuscitarei no último dia. Esta vida que eu quero para você, e foi por isso que eu escolhi me humilhar a ponto de me fazer alimento, a ponto de me esconder num pedacinho de pão, a ponto de me esconder num pouquinho de vinho. Eu que já havia me humilhado, deixando a minha condição divina e vindo e me fazendo homem, e vivendo simplesmente como homem, como criatura humana. Eu que em obediência ao meu Pai me humilhei mais ainda, me fazendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu fui traído pelo meu povo, eu fui julgado pelo meu povo, eu fui condenado pelo meu povo. O meu povo me coroou de espinhos, me flagelou. O meu povo pôs nas minhas costas uma cruz. O meu povo me fez subir o Calvário com a cruz às costas. O meu povo me pregou na cruz. O meu povo me matou. Eu morri em obediência ao Pai, me humilhando até a morte, e a morte infamante da cruz. E eu dei um passo além. Ressuscitado, eu quis permanecer no meio de vocês, na forma de pão, na forma de alimentos. E é dessa forma que eu permaneço no meio de vocês, pobre, esvaziado, humilde, totalmente humilde, para ser seu alimento, para ser vida eterna em você. Eu me humilhei tanto e me humilho tanto para que você tenha a vida. Eu sou o pão da vida. Diz comigo: eu creio, Senhor. Aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor. Aumentai a minha fé. Reavivai a minha fé. Reanimai a minha fé. Veja como se segue. Versículo 57. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Preste bem atenção ao versículo 60. Leia comigo. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Veja, não foi o povo, não foram os judeus, foram quem? Os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Eram os discípulos, os escolhidos, os que seguiam Jesus, os que estavam próximos a Jesus, os que viam os milagres de Jesus, os que acompanhavam Jesus por todos os lados. E veja que dureza aconteceu para Jesus. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro, quem pode admitir? Gente, se não fosse assim, se não fosse para entender desse jeito, se não fosse para acreditar desse jeito, porque não somente o povo não havia entendido, não havia aceitado, mas agora também os seus discípulos não estavam aceitando. Jesus ia chamar imediatamente e explicar, até parábolas Jesus explicava para eles sozinhos.
quando eles não entendiam. É claro que Jesus iria explicar na hora. Se não explicasse na hora, logo depois, reunindo só os discípulos, ele explicaria e diria: gente, é assim, é um símbolo. Mas não, Jesus não fez desse jeito. Bem ao contrário. Veja o versículo 61. Leia comigo. Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isto vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Jesus não voltou atrás, não. Isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Veja o versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia que eles não acreditavam. As palavras que Jesus dizia eram Espírito e vida e precisavam ser entendidas no Espírito. Mas eles estavam entendendo na carne. O que Jesus dizia era real. A minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Porque a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus falava em termos concretos, mas isso precisava ser entendido de maneira espiritual. No Espírito, pelo Espírito, e não apenas pela inteligência. Veja, é pelo Espírito, é pela fé que nós aceitamos, não é pelo raciocínio. Não é apenas pela inteligência, porque, gente, pelos sentidos, o que nós vemos, o que nós tocamos, é apenas pão, é apenas vinho, e uma coisa insignificante, um pouquinho de pão. No cálice, por mais vinho que você coloque, é um pouco de vinho. E ali está Jesus, ali está a pessoa de Jesus. Jesus foi tão corajoso. Veja comigo o versículo 66. Juntos, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Veja, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Jesus disse: mas há alguns entre vós que não creem. E por isso, desde então, muitos, não eram pouquinhos não, a palavra está clara, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Gente, se não fosse para acreditar assim, Jesus os chamava de volta, mandava os que ficaram, mandava os apóstolos chamar, chame fulano, chame cicrano, porque Jesus amava os seus discípulos, ele os tinha preparado durante longo tempo, e Jesus não iria querer perder os seus discípulos, não queria perder os seus discípulos, ele ia chamá-los e explicar-lhes novamente para eles entenderem, mas não, Jesus não chamou de volta. O que ele disse, ele tinha dito, era aquilo. Desculpe, eu não estou aqui para atacar, mas como muitas vezes nós somos atacados e atingidos da nossa fé, e infelizmente há irmãos nossos na Igreja Católica, há irmãos nossos na Renovação, que vão fácil na conversinha de protestantes. Eu sou obrigado a dizer, veja, desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Gente, quem eram aqueles que se retiraram e não andavam com eles? Aqueles que não acreditaram, é verdade ou não é? Aqueles que não acreditaram naquilo que Jesus tinha dito. E então, quem não acredita hoje na Eucaristia, quem prega contra a Eucaristia, quem quer dissuadir os católicos de acreditar na Eucaristia, quem quer retirar os católicos e até dizer, se o católico quer permanecer com Jesus, tem que deixar a Eucaristia, tem até que renunciar à Eucaristia, esses estão andando com Jesus? Responda para mim, sim ou não? Está muito claro, esses não andam com Jesus.
Vocês estão vendo? Eu estou sendo apenas bíblico e nada mais. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então, esses que pregam contra a Eucaristia, eles não estão com Jesus. Não estão andando com Jesus. Eu sei, eles conhecem Jesus. Eu sei, eles amam a Jesus. Eu sei, eles pregam a Jesus. Mas não estão totalmente com Jesus, infelizmente. E nós não podemos ser tolos e nós queremos segui-los. A quem você vai seguir, a homens ou a Jesus? De quem é a palavra que você acaba de ouvir? De homens ou de Jesus? E é com este Jesus que nós queremos ficar, é com esta palavra que nós queremos ficar, mesmo se a nossa razão, se a nossa inteligência não entende. O próprio Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, e por isso precisam ser acolhidas no espírito e não apenas na cabeça. Precisam ser entendidas e acreditadas no espírito e não apenas na cabeça, na inteligência, na razão. Mas o que se segue é tão importante. Guarde esse versículo 66. Porque tudo isso está em João 6. No versículo 60 diz que muitos dos seus discípulos ouvindo disseram: isto é muito duro, quem pode admitir? Não é? 6, 60. E 66 diz: desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Fica fácil de guardar. No capítulo 6 de São João, no versículo 60, fala daqueles que duvidaram e não quiseram admitir. E no versículo 66 vai dizer que eles abandonaram Jesus, se retiraram e já não andavam mais com ele. Mas o que é que fez Jesus? Leia comigo, 67. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Jesus foi tão corajoso, ele estava tão disposto a não voltar nem um passo atrás, que agora diante dos 12, dos apóstolos, ele até arriscou-se a perder os 12. Vós também quereis retirar-vos? Não é isso que está no Evangelho? Leia comigo de novo. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: leia comigo. Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Que bom que Pedro falou isso. Que bom que Pedro foi dócil ao Espírito Santo. Que bom que Pedro foi dócil à fé que havia dentro dele. Pedro também não havia conseguido entender, ninguém conseguiu. Mas o que Pedro disse? Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, tu tens as palavras de vida eterna. E se o Senhor está dizendo isso, o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, nós ficamos contigo. E nós cremos. E cremos por quê? Porque sabemos que tu és o Santo de Deus. Sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, mesmo sem entender, nós ficamos contigo, Senhor. Porque a quem iríamos nós? Tu é que tens as palavras da vida eterna. Portanto, somente tu tendes as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Repete comigo. Olhe para a Eucaristia e diga: a quem iríamos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós sabemos e cremos que tu és o Santo de Deus. Nós queremos ficar contigo, Jesus. Nós queremos ficar com a tua palavra. Porque tu e somente tu tens as palavras da vida eterna. Nós ficamos contigo. Nós ficamos com Pedro.
aquele Pedro que o Senhor colocou como pedra fundamental da igreja. E foi Ele quem disse essa palavra. A quem iríamos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós ficamos com Pedro. Como os 12 ficaram com Pedro. Nós ficamos com Pedro. Nós ficamos com a igreja. Nós ficamos contigo. Nós ficamos com a tua palavra. Porque a tua palavra é palavra de vida eterna. Eu creio, Senhor. E foi tão bom que vocês aplaudiram. O Senhor foi tão bom que no decorrer da história Ele nos deixou lindos milagres para nós acreditarmos. Na cidade de Cássia, lá na igreja de Santa Rita, se conserva algo muito precioso. Porque um sacerdote, infelizmente muito relaxado, foi chamado a atender um doente que estava à morte. Ele queria se confessar, ele queria receber a Eucaristia. E aquele sacerdote, em vez de fazer do jeito que se devia fazer, pegar aquela hóstia, colocar numa teca, que é justamente aquele recipiente onde se coloca a hóstia. Ele pegou uma hóstia, até uma hóstia grande, pôs dentro do seu livro, fechou o livro, botou debaixo do braço e foi para a casa do doente. Quando chegou lá, ele botou o livro em cima de um lugar, sentou ao lado da cama do doente, atendeu a confissão dele. Depois de atender, ele foi para dar a comunhão. Na hora que ele abriu o livro, ele encontrou aquela hóstia ensanguentada no meio do livro e as páginas do livro totalmente marcadas com sangue. Aquele sacerdote ficou profundamente tocado, não sabia o que fazer. Claro, ele nem pôde dar a comunhão ao doente, ele disse qualquer coisa e foi buscar um confessor. Graças a Deus encontrou um homem santo, tanto assim que ele depois foi beatificado, contou a ele o que tinha acontecido e mostrou a ele aquela hóstia ensanguentada. O sacerdote lhe deu a absolvição e depois pegou tanto aquela hóstia como aquele livro, aquelas páginas ensanguentadas, e as levou lá para a igreja de Cássia, a igreja de Santa Rita, onde ela está. E esta hóstia ensanguentada se conserva lá. E este livro com as páginas ensanguentadas se conserva lá. E uma coisa muito linda, aquela hóstia está com aquela cor ensanguentada. Quando se coloca uma luz atrás daquele ostensório, e então se vê do outro lado a luminosidade. Meus irmãos, é lindo. Naquela hóstia se vê o rosto de Jesus. Isso é comprovadíssimo, existem fotografias, existem filmes feitos.
Hoje ainda os sacerdotes mostram às pessoas que vão lá esta maravilha. Se coloca uma luz atrás, uma vela atrás, qualquer luz, e ali se vê o rosto de Jesus em perfil. Por quê? Usando do relaxamento de um sacerdote, o Senhor quis dizer que aqui, na Eucaristia, há um Cristo vivo que olha para nós. Sim, Ele nos vê, Ele nos olha, Ele está olhando para você agora. E não somente está olhando para você, os olhos dele veem, os olhos de Jesus veem, o seu profundo vem o seu interior. Ele vê a sua fé e a sua necessidade de fé, de reavivar a sua fé. Ele vê os seus propósitos, Ele vê as suas fraquezas, Ele vê as suas dores, Ele vê os seus sofrimentos, Ele vê os seus pecados e não tem condenação. Ele vê você no seu interior, Ele vê você na sua entrega, Ele vê você. E graças a Deus, Ele permanece conosco o tempo todo. Ele permanece conosco nos sacrários, para nós irmos lá e estarmos diante dEle, mesmo que Ele não esteja assim num ostensório, para nós vermos também a hóstia, mas mesmo dentro lá do sacrário, existe alguém que está olhando para você. Jesus. Existe alguém escutando você. Existe alguém que vê além daquilo que você pode mostrar e dizer. Alguém que vê o seu interior. E é por isso também que Ele permanece nos nossos sacrários. Graças a Deus, Ele se faz vivo e presente na hora da celebração da Eucaristia. Mas é claro, Ele permanece ali onde está a hóstia consagrada. Jesus continua presente, tanto uma hóstia toda como um pedaço da hóstia, como um pedacinho da hóstia, Ele está ali, Jesus totalmente, a pessoa dele toda, corpo, sangue, alma, divindade, a pessoa de Jesus, vivo, ressuscitado, o mesmo Jesus que está no céu, o mesmo Jesus que virá, Ele está agora aqui nesta hóstia, como está nas hóstias de todos os sacrários, para olhar para nós, para ver a nós, para nos amar. Há uma passagem muito importante que eu quero que você veja comigo. E vem logo antes dos dons. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. No capítulo 12, Paulo fala a respeito dos dons. No capítulo 11, ele fala a respeito da Eucaristia. Aí antes do versículo 17 você encontra o título Celebração da Ceia, não é verdade? 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, aí está o título Celebração da Ceia. Para mostrar como realmente os primeiros cristãos tomaram a letra, a palavra de Jesus e realizavam o que Jesus mandou realizar. Paulo está aqui narrando, isso vários anos depois da ressurreição de Jesus, depois da ascensão de Jesus, Paulo está narrando o que acontecia entre eles. Até aí no versículo 17 e seguintes, fala das desordens que havia quando eles celebravam a Eucaristia. Infelizmente eles estavam muito desunidos, até havia diferença entre pobres e ricos. E na ceia, em vez de haver amor, havia até divisão entre eles, havia grupinhos, havia panelinhas de uns e de outros entre eles. E Paulo fala firme a respeito disso. E graças a Deus, chegando ao versículo 23, Paulo vai dizer, acompanhe comigo. 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Veja bem o que Paulo disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós.
fazei isto em memória de mim. E nós o fazemos. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Leia comigo para frente. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Meus irmãos, é uma coisa muito grave que Paulo está dizendo, mas aí está uma prova muito real da presença de Jesus na Eucaristia, porque Paulo diz: portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável de quê? Leia comigo: do corpo e do sangue do Senhor. Paulo diz: aquele que comer do pão e beber do cálice, claro, come do pão e bebe do cálice, mas será culpável de quê? Será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então Paulo recomenda que cada um se examine a si mesmo, e assim e só assim coma deste pão, e assim e só assim beba deste cálice. Por quê? Leia comigo: aquele que o come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, bebe a sua própria condenação. Sem distinguir o corpo do Senhor. Infelizmente os protestantes vêm dizer que esse sem distinguir o corpo do Senhor é o corpo místico de Cristo, e pregam isso. Mas desculpe, isso é ignorância, é forçar o texto, dizer que aqui, falando de comer o pão, falando aqui de beber o cálice, depois vai dizer que aqui se trata de corpo místico de Cristo, que é a igreja. Claro que não. E felizmente, para ninguém ter que pensar que aqui é corpo místico de Cristo, que aqui é a igreja, veja, porque Paulo foi muito feliz, o Espírito Santo o inspirou quando diz aí no versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável de quê? Será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Do corpo e do sangue. Lá na frente vai falar, né, sem distinguir o corpo do Senhor. Mas aqui um versículo antes disse: será culpável do corpo e do sangue. Se fala de corpo e de sangue, pode ser corpo místico? Pode ser corpo místico? Não pode. Corpo e sangue só pode ser corpo. É verdade ou não é? Só pode ser corpo que tem carne. Só pode ser corpo que tem sangue. Portanto, não é o corpo místico, é o corpo de Cristo. Que o próprio São Paulo, desculpe a franqueza, mas eu tenho que ser leal comigo, com vocês e com os nossos irmãos. Isto é ignorância, isto é forçar o texto. Eles são tão bíblicos, eles são tão fundamentalistas em certas coisas, e aqui eles fogem, aqui eles escapam. Por que escapam? Pelo menos é por ignorância, se não for por má fé. E até é melhor ser ignorante do que ter má fé. E muitos deles têm as duas coisas, têm má fé e têm ignorância. E querem firmar-se na má fé e na ignorância. Porque está tão claro. Você está vendo, nós estamos sendo bíblicos. Totalmente bíblicos. Jesus, e só Jesus, tem as palavras da vida eterna. Foi isso que Pedro disse. E por isso nós permanecemos com Ele, permanecemos com Jesus e permanecemos com Pedro. E portanto permanecemos na igreja que tem Pedro como fundamento, permanecemos na igreja que tem o Papa como fundamento. Digam eles o que disserem, é com Jesus que nós ficamos, e é com essa igreja que nós ficamos, é com a fé dessa igreja que nós ficamos, é com a doutrina dessa igreja que nós ficamos. E por amor de Deus, quem quer permanecer na renovação carismática católica precisa aceitar e pregar toda a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, de A até Z.
Não admitam aqueles tais pregadores. Primeiro, pregadores evangélicos mesmo, e alguns até mesmo protestantes, que se infiltram no grupo e que começam a ensinar um corinho, e depois vão à frente e dizem uma palavra aos irmãos, e depois já estão com o comando da palavra, e depois pregam a doutrina, e fazem, nós vamos fazer um grupo aí de estudo bíblico, vamos fazer um estudo bíblico, e já vem com toda a doutrina deles. Não admitam, e não admitam os tais que são católicos, que estão da renovação, mas que beberam nos protestantes, beberam nos evangélicos, beberam das doutrinas deles, beberam do ranço deles e vêm contagiar a gente. Não, o Senhor está querendo renovar a igreja católica com a renovação carismática católica, e quem permanece na igreja católica apostólica romana é que tem o direito de levar a renovação carismática católica. Não é da renovação carismática católica aqueles que não aceitam e não acreditam em toda a doutrina da igreja católica de A até Z. Eu repito, toda a doutrina da igreja católica de A até Z. Não admitam, os coordenadores sejam firmes. Vocês são os pastores do grupo, não deixem mercenários entrar. Não deixem lobos entrar. Eles vêm sempre com as conversinhas do lobo mau. Vocês conhecem bem a conversinha do lobo mau. Mas o lobo não deixa de ser lobo pela sua conversinha. Vocês conhecem a beleza do milagre de Lanciano. Eu não preciso descrever porque é o mais conhecido. Aquele sacerdote que tinha dúvidas da Eucaristia. E depois da consagração, duas coisas acontecem. A hóstia se transforma num pedaço de carne, E o vinho se coagula no cálice em várias porções de sangue coagulado. Permanece até hoje, lá em Lanciano. Nos inícios dos anos 70, a igreja admitiu que se fizesse exame. E foi feito um exame desta matéria. E o lindo é que se registrou primeiro que aquele sangue era sangue humano. Depois sangue do tipo AB, que é o mais comum entre os judeus. E mais ainda uma coisa linda, os que examinaram e reexaminaram, disseram e comprovaram cientificamente que aquilo não é sangue de anos passados, não. Quando se examina aquele sangue, ele é sangue como que o sangue tirado naquele dia, como o sangue que a gente tira e faz exame de sangue. Para mostrar que ali está o sangue do Senhor. E outra coisa, que aquele pedaço de carne em que ficou a hóstia, primeiro é carne humana, e o mais lindo, é carne, é tecido do miocárdio do coração. Gente, em cada Eucaristia, em cada hóstia consagrada, está Jesus inteiro. E lá no milagre de Lanciano ele quis mostrar que existe um coração. Sim, existe a carne de um coração que conhece você, que ama você e bate forte por você. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque aqui nesta Eucaristia, nesta hóstia que está diante de nós, como no milagre de Lanciano, o Senhor está inteirinho. Mas aqui existe um coração, aqui existe o tecido de um coração, Senhor. Aqui existe um coração humano, como o coração que Tu tens no céu, Senhor, no Teu corpo glorioso, que está aqui me amando e batendo forte por mim. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Vamos ficando em pé, irmãos, e levantando os braços na direção da Eucaristia. Vamos fazer um grande louvor a Jesus na Eucaristia, com palavras nossas. Vamos proclamar, vamos hosanar, vamos adorar a Jesus. Irmãos, oremos. Sim, Jesus, meu Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta maravilha, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu creio, Jesus. Aumentai a minha fé. Sim, Jesus, meu Senhor, obrigado
por ter podido falar tudo isso aos meus irmãos. Eu sou o primeiro, Senhor, a pedir, aumenta a minha fé. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu imenso amor. Obrigado, Jesus, pelo presente que é a Eucaristia. Obrigado, Jesus, pela tua presença real aqui no meio de nós. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui de um amor que se fez carne, de um amor que se fez coração, de um amor que se fez coração humano, para nos amar, Senhor, para me amar, Senhor, para nos amar a nós como povo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Solta a sua voz sem medo, bem forte. Com os anjos adore a Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.